Queremos conversar nessa noite acerca de um texto que está escrito na Palavra de Deus, no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 4. Se você trouxe a sua Bíblia, o seu aplicativo, quiser abrir, quiser acompanhar, então podemos acompanhar pelo telão também. Estaremos projetando esse texto para que você possa prestar atenção no que a Palavra de Deus tem para nós nessa noite. O texto diz assim: sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Até aqui a leitura desse texto. O texto está falando algo tremendo para as nossas vidas. Ele está agradecendo a Deus por tudo aquilo que temos recebido, que recebemos constantemente. E Paulo ele destaca uma característica. Ele diz assim: vocês foram enriquecidos. Vocês se tornaram muito ricos. E normalmente a gente recebe isso como finanças, sinal de finança, de prosperidade. Mas ele está falando assim: vocês foram enriquecidos através de outra coisa. Daquilo que a traça não corrói, daquilo que não se perde. Porque o dinheiro a gente pode perder. Hoje você está com dinheiro, daqui a pouco onde é que você pôs? Sumiu o dinheiro, ou levaram, ou roubaram esse dinheiro, e você não tem mais isso. Eu falo assim: vocês foram enriquecidos por algo que fica para sempre, que é toda palavra, toda palavra. É nisso que nós somos enriquecidos, na palavra, porque ninguém vai tirar, ninguém pode tirar aquilo que nós recebemos. Eu recebo a palavra de Deus e ninguém pode tirar isso de mim. Nós estávamos aqui, as crianças, os kids foram para a salinha e eles vão correndo, vão alegres. E é importante isso, porque eles estão aprendendo, eles estão conhecendo a palavra. E a Bíblia diz: ensina o teu filho. Nós temos que ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. E a Bíblia mesmo garante, e eles jamais vão se desviar, eles jamais vão se afastar. Existe uma promessa em cima disso. Então, quando nós temos a palavra, quando nós recebemos a palavra, isso nos torna ricos, verdadeiramente ricos, uma riqueza que ninguém pode tirar. Todo conhecimento, nós recebemos o conhecimento da palavra de Deus, ela é revelada para os nossos corações, e ao conhecermos a palavra, isso permanece em nós. Então, são características que ficam fortes na nossa vida, quando nós temos a palavra e o conhecimento de Deus. Sabemos aquilo que Deus tem feito por nós e nós sabemos o Deus a quem servimos, por isso ficamos firmes, por isso permanecemos, perseveramos. Eu sei o Deus que eu tenho crido, eu sei que meu Deus é grande, eu sei que Ele faz coisas grandes. E nós avançamos, nós caminhamos por causa dessas coisas, por tudo isso que Ele tem feito. E o texto diz assim: e o testemunho de Cristo foi confirmado em vocês. Aquilo que Jesus veio e fez, Ele mostrou um caminho, Ele revelou o que deve ser feito. Nós temos o modelo, o padrão. O próprio Filho de Deus vem e Ele fala assim: é assim que tem que ser feito. É dessa forma, está pronto. É só você seguir. Olha o modelo, olha o exemplo e caminha assim, sem se desviar nem para a esquerda, nem para a direita. É assim, nessa linha, vamos permanecer nessa linha. E esse testemunho, ele é confirmado em nós. Somos nós que confirmamos aquilo que Jesus fez. Nós confirmamos na nossa vida com as nossas atitudes. Eu tenho decisões, eu tenho escolhas todo o tempo. E eu decido como fazer. Como fazer, o que eu vou fazer é dessa forma. E Paulo diz assim: de forma que não falta para vocês nenhum dom. Nenhum dom. Nenhum dom vos falta. Ele diz que não falta dom nenhum para as nossas vidas. Nós temos tudo. Nós temos tudo. E o título da mensagem que eu quero colocar nessa noite é esse: não falta nada. Não falta nada. Amados, quando a gente pensa sobre isso, ele diz assim: não falta nada, eu não tenho falta de nada. Eu não preciso de mais nada, eu tenho o principal. Eu tenho o principal na minha vida.
Quando falamos em dom, e a palavra, a tradução na versão inglesa para dom, é gift. Gift. Quando fala em dom, em inglês, na tradução da Bíblia, na versão inglesa, fala gift. Gift é um presente. É um presente. Você recebe um presente. Deus, o próprio Deus, te dá um presente. E o que você faz quando recebe um presente? Abre. Você abre. Você abre o presente. Opa, ganhei algo aqui, eu quero ver o que é. Às vezes a gente não abre o presente, a gente deixa de lado. A gente recebe presentes e às vezes a gente nem percebe, nem lembra. Talvez se você abra teu armário lá, está cheio de presentes que você ganhou e nunca usou. Algumas roupas que você ganhou e nem usou. Está lá guardado. Mas quando eu recebo um presente, eu tenho que valorizar isso. Poxa, obrigado. Porque foi uma lembrança, foi algo que a pessoa falou assim, é para você. Eu pensei em você quando eu comprei isso. E nós recebemos um presente de Deus. Um presente maravilhoso. Os dons. Um presente que Deus nos dá. Na palavra grega, a tradução de dons, na palavra grega, é carisma. É carisma. Carisma, uma pessoa carismática, uma pessoa simpática, agradável. Outro dia eu estava vendo uma reportagem e a pessoa que estava sendo entrevistada, ele disse assim, olha, eu fiz uma pesquisa, um pesquisador esse, ele falou assim, eu fiz uma pesquisa e descobri que a maioria das pessoas bem-sucedidas na vida, não são, ao contrário do que a gente pensa, não são aquelas pessoas bonitas. Eu penso assim, que todo mundo que vai alcançar sucesso na vida profissional é uma pessoa bonita, ou uma pessoa rica, que tem algumas características fortes nessa área. E assim, mas não é. Ao contrário do que a gente imagina, a característica que ressalta nas pessoas que têm sucesso é a simpatia, o carisma dessa pessoa, a forma como ela trata, como ela se relaciona com as outras pessoas. É isso que faz diferença. Amados, e quando nós recebemos esse dom, esse carisma, esse presente, esse gift, o Espírito Santo ele está sendo derramado sobre nós. A manifestação dos dons do Espírito vem sobre as nossas vidas e nós temos algo especial que Paulo diz assim, agora não falta mais nada para você. Você não tem necessidade de coisa alguma. Tudo que você precisa para uma vida exitosa, para uma vida vitoriosa, você já tem. Você já possui essas coisas. E nós recebemos os dons do Espírito Santo. Amém? Ele foi derramado sobre as nossas vidas. Ele é derramado sobre cada um de nós, sobre todos nós. O texto que fala sobre isso está lá em 1 Coríntios 12, que fala acerca dos dons e quais são os dons. Eu não quero trazer uma palavra de ensino nessa noite, mas nós vamos comentar e conversar um pouco sobre os dons, mas principalmente o como receber e o como agir e o como buscar isso e como viver dentro das manifestações dos dons do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 7, diz assim, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. A cada um de nós, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder de operar milagres, a outro, profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedade de línguas, ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Outra versão diz, para aquilo que é útil, para aquilo que for útil. Ou seja, cada um de nós recebe algo, recebe uma parte, e todos nós temos acesso a tudo, na verdade. Só que ele vai colocando sobre cada um, ele vai manifestando. Por isso a importância do corpo, de sermos corpo, de vivermos como igreja. Mas uma igreja que vive em unidade, que se ama, uma igreja que se importa. Porque daí, um tem algo, outro tem a outra parte, cada um tem uma manifestação. E esse texto, Paulo deixa bem claro, através do único Espírito. Não existe mais de um, não existe uma... É o mesmo, o único e verdadeiro Espírito Santo que vai derramar sobre a minha vida, sobre a sua vida, e vai manifestar os dons do Espírito sobre cada um de nós. Quando Paulo estava escrevendo essa carta à igreja de Corinto,
Ele estava escrevendo uma carta a uma igreja que estava passando por situações difíceis, com muitos problemas. A igreja vivendo algumas dificuldades ali. Era uma igreja com divisão. Havia divisão naquela igreja. As pessoas, cada um queria ir para um lado, com muitos argumentos, muitas ações judiciais, haviam questões judiciais. E Paulo dando orientação, olha, faça dessa forma, não é melhor você fazer desse jeito? Não é melhor você ir lá, enfrentar e fazer um acordo e resolver? Acerte isso na tua vida. Para que ficar brigando? Para que ficar discutindo? Para que haver divisão? Para que haver isso? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ele falou assim, olha, eu tenho uma pessoa aqui na igreja que eu não gosto dela. Eu não gosto, eu não posso nem ver. Cada vez que essa pessoa entra, se eu puder, eu saio pela outra porta. Eu não posso ficar no mesmo lugar que essa pessoa. Não tem condições. É impossível. Eu não aguento ficar do lado dessa pessoa. Eu falei assim, irmão, você não crê que você é filho do único Deus? Sim, eu sou. Aquela pessoa também não é? É verdade, é. Vocês não vão passar a eternidade juntos? É, eu acho que sim. Então não é melhor vocês se acertarem agora e resolverem isso, começarem a treinar para vocês passarem a eternidade juntos, para que vocês possam viver em unidade diante de Deus, louvando a Deus? Ou algum de vocês não quer estar ali na presença de Deus durante a eternidade? Ou um de vocês vai escolher, eu não quero ficar aqui. Se ele entrar aqui, eu vou para outro lugar. Você já pensou para onde é que é esse outro lugar que você vai? Você já pensou o lugar onde você está declarando que você quer passar a tua eternidade? Longe, essa pessoa eu não posso conviver. Então você vai para outro lugar. Amados, e o pior ainda, pode ser que vocês dois vão para o mesmo lugar. Vocês não quiseram ficar lá em cima, vão ficar lá embaixo agora. Então vão ficar os dois juntos e passar a eternidade lá embaixo. É pior ainda. Então, é resolver acertar as situações, não haver divisões, não haver imoralidade. Ali havia confusões sobre casamento. Eles estavam questionando, mas será que o casamento é para a vida toda mesmo? Será que é isso? Será que nós temos que ficar juntos? Eu tenho que aguentar, eu tenho que suportar. E ele falou assim, claro que é. O casamento é para a vida toda. É para a vida toda. Eles questionavam sobre tudo, sobre a ceia. Nós vamos ter a ceia do Senhor hoje. Eles questionavam até sobre isso. E Paulo dando instruções, olha, é assim. É dessa forma que vocês vão fazer. Façam de acordo, dividam, compartilhem, partilhem o pão. Partilhem o pão, caminhar juntos. Sobre tudo era motivo de discussão, sobre dízimos, sobre ofertas, até sobre os dons espirituais eles questionavam. Eles punham em questão, punham em discussão o que eram os dons espirituais. E Paulo estava falando para aquela igreja que eles precisavam compreender, que eles precisavam entender o que eram dons espirituais e caminhar dessa forma. E ele começa alertando e dizendo assim, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes, que vocês ignorem essas coisas. Eu não quero que vocês desconheçam. E nós precisamos conhecer, assim como a igreja de Corinto, nós ainda hoje precisamos conhecer ainda mais. Nós não conhecemos tudo, nós estamos recebendo e muitas vezes ficamos questionando, perdemos tempo com alguns questionamentos. Eu não sei o que Paulo faria se viesse nos dias de hoje e visse como estão as igrejas. Porque naquela época não haviam denominações, era uma igreja só. Tinha a igreja da cidade de Corinto, tinha a igreja da outra cidade, enfim, cada cidade tinha a sua igreja. Mas era o povo que se reunia junto ali. Até porque eram cidades menores na época, né? Mas era a cidade inteira que era uma igreja. Se ele chegasse hoje, visse na mesma cidade tantas divisões e algumas igrejas não se acertando e não se dando com outra, que horrível que é isso. O que ele falaria? Mas essa unidade, é isso aí que ele estava pregando, isso é ele que estava dizendo, quando um tem algo, o outro vai receber também, porque nós vamos compartilhar do mesmo dom. Nós juntos temos tudo, temos todas as coisas, nós somos muito mais fortes. E há um escritor chamado John MacArthur, ele escreveu um livro sobre ministério pastoral, eu gosto muito desse livro, gosto muito dos livros dele até. E ele escreveu algo e diz assim, nenhuma congregação local, nenhuma igreja, será o que deve ser, até que ela entenda os dons espirituais.
até que ela entenda quais são os dons espirituais e começar a viver os dons espirituais. Mas a gente percebe que é uma lição importante para as nossas vidas, compreender os dons do Espírito. Sabemos que existem os dons e existem os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito. O fruto do Espírito está lá em Gálatas, fala sobre o fruto do Espírito Santo, que nós sabemos qual é. Não sabemos? Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São 9 também. São 9 o fruto do Espírito. E também são 9 os dons. O mesmo número está estabelecido ali para que a gente conheça. Os dons do Espírito, acabamos de ler. Palavras de sabedoria, de conhecimento, fé, dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas, são os dons espirituais. E nós devemos buscar, devemos conhecer, devemos receber, mas não somente para ter o poder. Às vezes a gente quer para ter o poder. É o poder do Espírito Santo, eu quero esse poder. Mas não é para isso que nós queremos. Nós recebemos o dom do Espírito com outra finalidade. É para viver uma vida no Espírito. Para que a nossa vida seja vivida no Espírito. Nós olharmos sempre com olhos espirituais. Não viver aquilo que a gente está buscando, não as situações momentâneas, mas aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Há um texto em 1 Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses 5,16, que diz assim: alegrem-se sempre, orem continuamente. Amados, que instruções poderosas estão sendo dadas ali. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem, não extingais o Espírito Santo. Não deixe se apagar. Mas se o texto está fazendo esse alerta, é porque é possível se apagar. É possível que o Espírito Santo se apague em nossas vidas. E é fácil experimentar isso. Pegue uma fogueira, onde tem várias brasas ali. Tire uma dessas brasas para longe. E vai ver o que vai acontecer. O fogo continua, a chama continua acesa, mas aquela brasa que ficou longe, que se afastou, ela começa a amainar, até apagar. É muito fácil, queridos. É muito fácil a gente perder isso. Por isso o texto vem e diz assim: não extinga, não deixe apagar. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas. E fiquem com o que é bom. Afastem de toda forma do mal. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Pela metade. Deus vai nos santificar pela metade. Uma parte está bom. Essa metade já está bom. Não, inteiramente. Que todo espírito, alma e corpo de você, sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Mas esse texto está falando assim, nós somos corpo, alma e espírito. E muitas vezes cuidamos do corpo, cuidamos da alma. Aliás, deixamos a nossa alma gritar, fazer um monte de coisa. Mas a parte do espírito não. Não cuidamos, não damos tanta atenção. Mas é tão importante, ou mais importante. E devemos ouvir, devemos caminhar no espírito. E ele está dizendo assim, se alegrem, orem continuamente. Não deixa que o Espírito se apague. Mantenha essa chama acesa. Amados, nós precisamos manifestar o Espírito de Cristo, o caráter de Cristo, e ter o poder, o carisma nas nossas vidas. Às vezes alguém fala algo para nós, alguém comenta alguma coisa, ou pergunta alguma coisa, e nós prontamente damos uma resposta. É isso. Sem parar para perguntar, para pensar se essa é a direção do Espírito. É isso que o Espírito Santo falaria nessa situação? É dessa forma que ele conduziria essa situação? E a gente solta aquela resposta rapidamente. E muitas vezes isso é perigoso, porque a Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. E às vezes sai aquilo que está lá e sai para fora. E é isso mesmo, e já sai assim. Só que quando a gente está cheio do Espírito, nós vamos falar
aquilo que o Espírito Santo está dizendo para nós. Por isso que nós temos que nos encher, temos que buscar as manifestações do Espírito. Paulo, ele estava falando, ele diz assim, a minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria. Ele está dizendo assim, eu não vim pregar, eu não vim com uma eloquência, eu não ensaiei, eu não fiquei lá na frente do espelho treinando, não era essa a minha preocupação. Não era essa a preocupação, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Nós podemos ter uma fé baseada na sabedoria humana. Alguém vem lá e sabe, e te conduz, e acaba te conduzindo para alguma coisa. Mas isso é sabedoria humana. Não tem a ver com o Espírito. Ele diz assim, não foi para isso. Essa não era a minha mensagem. Essa não era a minha preocupação. Não era não era para esse lugar que eu queria conduzir vocês. Mas eu queria conduzi-los para que vocês vissem o poder do Espírito de Deus. O poder do Espírito Santo manifesto na sua vida todos os dias, todos os tempos, todo momento. Amados, e não tem nada melhor, não tem nada mais maravilhoso do que ter uma experiência com o Espírito Santo. Eu não sei quantas experiências você já teve. Não sei se você já teve uma experiência muito forte com o Espírito Santo. Aquela experiência de impactar a tua vida, de você falar assim, algo mudou. Eu percebi hoje que algo mudou. Eu lembro a primeira vez que eu tive uma experiência com o Espírito Santo. Eu lembro a primeira vez. E aquilo foi tão forte na minha vida. Tão forte, tão forte. Eu recebi muitas palavras naquela noite. Só que eu não conseguia dormir. Eu passei a noite em claro. Eu chorava um monte. Não conseguia dormir. Quando eu vi, estava amanhecendo o dia. Eu falei, mas já amanheceu? E eu não tenho dificuldade para dormir. Eu não tenho dificuldade nenhuma para dormir. Eu sou que nem a Bíblia diz. Deito, logo durmo. Eu tenho uma facilidade para dormir. A luz não me incomoda, a televisão ligada não me incomoda, gente falando não me incomoda. Eu durmo bem. Eu tenho uma facilidade para dormir, muito grande. Aquela noite eu não consegui dormir. Eu não conseguia dormir. Eu só ficava ali chorando, orando e o Espírito Santo falando comigo. Amados, não existe nada melhor do que ter uma experiência forte. Só que a gente pode ter essa experiência sempre, amados. Não é para uma vez, não é para um momento e pronto, já passou. É para a gente ter isso sempre, todos os momentos. Algumas vezes eu tive experiência de ouvir a voz do Espírito Santo. Eu não sei se você já teve essa experiência de ouvir, mas eu ouvi a voz dele nítida, clara. E depois que você ouve a primeira vez, você reconhece. Aquela voz é inconfundível. O jeito de falar em tudo é diferente. Eu lembro a primeira vez que eu vi, eu levei um susto, porque eu estava no fundo da igreja e eu vi uma instrução muito clara do Espírito Santo. E na hora eu olhei para trás para ver, e não tinha ninguém. Aí eu falei, alguém brincando comigo. Olhei para o outro lado, aí não tinha ninguém também. Aí que eu levei o susto mesmo, né? Eu falei assim, meu Deus, o que eu estou ouvindo aqui? E havia uma instrução muito clara do Espírito Santo, algo para fazer. E o jeito que ele fala é suave, mas é imperativo. Ele diz assim, é tal coisa, faça isso. E eu nem questionei, eu falei assim, eu vou fazer. E nessa primeira vez foi uma experiência com uma pessoa, um amigo meu que estava preso. Eu já compartilhei isso uma vez, mas talvez alguns não saibam. Eu tinha um amigo meu que ficou preso por 14 anos. E o Espírito Santo falou assim, vá visitá-lo. E eu falei assim, eu vou. E movi tudo que era possível para fazer a visita. Essa semana passada, não, essa semana mesmo, ele foi me procurar. Eu estava no meu trabalho, tocou o telefone, ele falou assim, olha, estou aqui embaixo. Desce aqui, venha conversar. Ele já está em liberdade, já cumpriu a pena dele. Eu falei assim, vem aqui, eu queria conversar, queria tomar um café com você. Eu desci, ficamos conversando, ele falou assim, eu nunca esqueço o dia que você foi me visitar. Aquilo marcou a minha vida. Eu lembro, você levou uma Bíblia para mim. As palavras que você trouxe foram tão fortes, mexeram comigo. E ele é filho de muçulmano. Ele falou assim, mas eu nunca tive uma experiência daquela. E eu estava pedindo para falar com você. Eu nem sei por que eu queria falar com você.
E você, de repente, me aparece lá. Mas o Espírito Santo, ele faz desse jeito. Ele move no lugar e ele move você e coloca você em contato para que você vá lá e cumpra o que tem que ser feito. É dessa forma. E se você diz sim, se você faz, a experiência, ela se torna inesquecível na sua vida. Então nós devemos buscar ouvir a voz do Espírito Santo e caminhar. Muitas vezes a gente confunde as manifestações do Espírito com algo natural. A gente pensa em algo natural, acho que é uma impressão minha, é um palpite. E às vezes a gente não tem certeza disso. Mas através do Espírito Santo é que nós vamos confirmar. Por isso que a gente precisa ouvir e discernir e saber aquilo que é para ser feito. E não perder as oportunidades, porque às vezes a gente perde oportunidades. E devemos buscar os dons. Não devemos deixar de buscar os dons. É o que diz a palavra de Deus. Em 1 Coríntios 12, versículo 31, na parte inicial diz assim: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Nós devemos nos dedicar e buscar esses dons. Os dons não irão correr atrás de você. Os dons não irão atrás de você. Pode ter certeza disso. Eles não vão atrás de você. Você que precisa ir atrás deles. Você que precisa buscar. Você precisa desejar. Tem que ter um desejo. Eu quero isso. Eu quero. Quando Paulo está dizendo assim, não falta nada para você. Ele diz assim, já está, já foi liberado sobre a tua vida. Você que precisa buscar. Você que precisa querer. E nós precisamos desejar as manifestações do Espírito na nossa vida. É o único meio de fazermos as coisas. Não existe outro meio. Nós temos que operar através do Espírito Santo nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que Deus dá o querer e o realizar. O querer e o efetuar. Então nós temos que querer. E Deus, ele se encarrega de que aquilo aconteça. Ele encarrega do efetuar. E nós temos que buscar, e busca através de oração, de derramar, de querer a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. No momento do derramar do Espírito Santo, ali em Pentecostes, estavam todos reunidos no cenáculo. Todos estavam reunidos, várias pessoas reunidas. E eu tive a oportunidade de ir nesse local. Quando eu fui para Israel, eu fui visitar o cenáculo. E talvez tenha sido um dos lugares que me deu a maior tristeza. Outro lugar que deu muita tristeza, mas ao mesmo tempo era um misto de tristeza e alegria. Foi ali onde eles dizem que Jesus foi sepultado. Ninguém sabe ao certo, porque é tanta coisa que é falada lá, mas assim, consta que seria aqui. Mas a gente vê lá o sepulcro vazio, e a gente teve a oportunidade de fazer a ceia do Senhor ali naquele lugar. Então foi um momento muito forte, porque veio muita alegria também. Mas no cenáculo veio uma tristeza, porque naquele lugar que foi o derramar do Espírito Santo, que foi o mover do Espírito Santo, um negócio parado, morto, era muito estranho. Tinha uma pessoa num lugar assim, um lugar mais alto, falando e declarando algumas coisas, que eu não entendia bem, era uma outra língua. Para mim era grego, e acho que era grego mesmo, porque parece que é uma igreja ortodoxa que cuida ali desse lugar. Mas um lugar parado, morto. Eu falei assim, esse é o mesmo lugar. É o mesmo lugar e agora está assim, desse jeito. Mas a palavra diz que quando eles estavam ali reunidos, eles estavam em oração. Eles estavam orando, eles estavam buscando. A gente, desde quando a gente mudou para cá, a gente falou assim, a gente quer um lugar, uma sala de oração. O melhor lugar dessa igreja tem que ser uma sala de oração. Esse vai ser o lugar mais especial, mais bonito. E essa semana uma irmã veio assim e falou assim, pastor, e a gente está buscando esse lugar, a gente falou assim, não sei ainda onde vai ser, a gente tem reunido nas salas lá em cima e tal. Mas ela assim, pastor, o Espírito Santo colocou algo no meu coração. E eu comprei um tapete, comprei umas almofadas, e eu estou fazendo essa doação, essa oferta. E o Espírito Santo falou assim, é para a sala de oração isso. E eu falei, testifica, é isso mesmo, a gente quer ter esse lugar muito legal assim. E a gente está fazendo ali para cima, naquela primeira sala ali, talvez a gente mude para a segunda, inclusive. Alguém já falou de manhã, puxa pastor, ali é bom, pode chamar Torre de Vigília, né? Eu falei, é um bom nome também. Mas é uma sala de oração, um lugar de oração. Precisamos buscar em oração, precisamos estar buscando. Devemos ter uma vida de oração e essa vida deve estar conectada com as manifestações do Espírito. Por isso que Jesus ensinava aos seus discípulos
a orar. Se vocês forem ver, Jesus não ensinou nenhum dos discípulos a pregar. Ele não ensinava tantas coisas, ele ensinava a orar. Assim, vamos orar, vamos buscar. E muitas vezes eu reclamava, vocês não conseguem ficar comigo nem uma hora para orar? Nem uma hora sequer vocês conseguem ficar orando. E ele ensinou os discípulos a orar. A oração é importante, é central na nossa vida, nós devemos buscar em oração. Diz que quando o Senhor pede para Ananias ir falar com Paulo, com Saulo, na verdade, diz que ele estava ali, e o texto diz assim, em Atos 9:11, diz assim, o Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando. Ele está ali, está orando. A oração, amados. Muitas vezes a gente ora pedindo coisas. Eu quero isso. É como se a gente estivesse fazendo uma lista de compras. Eu quero isso. E vai relacionando tudo o que você quer. Mas a oração não é só isso. Não é para ser assim. A oração é diferente, é um tempo de relacionamento com Deus. E a Bíblia diz que nós erramos por desconhecer as Escrituras e o poder de Deus. Erramos por desconhecer algumas coisas. Nós temos que buscar esse tempo de oração. Precisamos fluir nos dons do Espírito. Nós devemos ter essa convicção e não podemos ignorar aquilo que a palavra nos ensina. Fala sobre palavra de sabedoria, nós devemos ter, esse é um dos dons, a palavra de sabedoria. É uma revelação seguida de conselho. É uma revelação que vem do Espírito, seguida de um conselho, de uma direção, de algo que deve ser feito. A Bíblia conta que Paulo ele estava sendo preso, ele estava embarcando num navio, e ele chega e fala assim, olha, melhor a gente não ir. Melhor a gente não ir. Imagina, o preso dizendo isso, né? Olha, não vamos não, porque está aí, tem uma tempestade, algo terrível vindo pela frente. E aí diz que eles vão conversar, vão falar com o dono do navio, vão falar com o capitão do navio. E eles dizem, não, isso é uma chuvinha passageira, já vai acabar, vamos embora. E diz que durante 2 semanas choveu torrencialmente, e eles tiveram que ir abandonando carga e soltando partes do navio, e mesmo assim não conseguia. E aí Paulo ele vem e fala o seguinte, olha o que Paulo vem falar. Em Atos 27. Os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo que tenham coragem. Paulo ali estava sendo preso, ele estava no navio, todo mundo com medo. Ele diz assim, eu recomendo que vocês tenham coragem. Tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído, apenas o navio. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço, a quem adoro, e disse-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito, devemos ser arrastados para alguma ilha. Ele já estava dizendo aquilo que ia acontecer. Ele falou assim, não se preocupem, nenhum de vocês vai perecer. Deus já me mostrou isso. Deus já me revelou essas coisas. Olha a certeza que ele tinha. Ele sabia. Isso daí é palavra de sabedoria. Ele sabia o que tinha pela frente. O que iria acontecer. Por isso ele estava seguro. Ele estava seguro. Eu posso permanecer, eu posso ficar aqui. Está acontecendo o que for. Eu sei que meu Deus está no controle de todas as coisas. Existe a palavra de conhecimento. É uma revelação de fato que está acontecendo ou que já aconteceu. E muitas vezes o Espírito se manifesta através da palavra de conhecimento. Jesus estava ali num poço, conversando com a mulher, e falava, chama teu marido. Chama o teu marido. Ele diz assim, olha, eu não tenho marido. Eu falei assim, é verdade o que você diz. Você já foi casada 5 vezes e esse que está com você não é o teu marido. Como que ele sabia disso? Primeiro ele diz assim, chama teu marido. Ele já podia ter se falado de cara, né? Chama lá o teu sexto lá que você está vivendo, que não é teu marido e tal. Mas ele ainda deu essa chance, deu a oportunidade. Vai lá e chama teu marido, para que ela pudesse falar, para que ela pudesse entender aquilo que ele estava revelando. E ele falou assim, eu sei disso. Esse daí, você já teve 5, esse é o 6º.
e nem é o teu marido. Palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento. E muitas vezes as pessoas querem trazer uma palavra de conhecimento, querem revelar algo, mas não é aquilo, aquilo não corresponde. Traz algo que é a impressão que não vem do Espírito. Muitas vezes trazemos impressões que não tem nada a ver com o Espírito. Não sei por que motivo, às vezes para impressionar, às vezes confundindo as coisas. Eu lembro que uma vez o David Keelan, ele estava compartilhando, ele falou assim, num show que ele estava fazendo, ele chamou acho que era guitarrista dele, um cabeludão, assim, barbudão, e ele falou assim, ele estava uma vez num evento, e ele estava prostrado, adorando a Deus, abaixado assim, e chegou uma mulher e veio assim, eis que te digo que você tem um filho no seu ventre e tal, porque viu o cabelão dele, compridão, né? Ele levanta aquela barbona assim, ô tia, que isso? Não tem não. Mas às vezes a pessoa vem e começa a falar algumas coisas que não tem nada a ver, não veio do Espírito. Por isso a gente precisa conhecer e entender o que está acontecendo. E tudo que nós recebemos, tudo aquilo que nós recebemos, recebemos de graça. E se eu recebo de graça, eu vou dar de graça. De graça recebeis, de graça deis. É para dar, não é para reter nada. É para entregar. Deus pede para fazer alguma coisa, está feito e pronto. É isso. A Bíblia conta que Naamã, um grande general, ele foi lá, procurou o profeta, o homem de Deus, Eliseu, vai conversar com Eliseu, chega assim, olha, Eliseu, é o seguinte, eu tenho algo que eu escondo, que eu não quero mostrar para as pessoas, mas eu tenho lepra. E Eliseu dá uma direção e fala assim, meu Deus, vou ter que fazer isso, vou ter que mergulhar lá 7 vezes naquele rio. No meu país tem rios melhores. E ele foi lá e cumpriu e foi curado da lepra. E ele vem lá oferecer fortunas para Eliseu. Olha, tudo que você quer, eu vou te dar. Tem aqui grandes coisas para dar para você. Eliseu fala assim, não quero nada disso. Não quero nada. No entanto, Geazi, o servo do homem de Deus, ele vai assim, não, pera lá que eu vou dar um jeito nisso. Nós estamos numa crise, o negócio está apertado, o dinheiro vai entrar bem agora, vai resolver nosso problema. Eu vou lá e eu vou pegar isso. E quando ele volta, Eliseu fala assim, por acaso não estava o meu espírito lá com você? Por acaso o meu espírito não estava acompanhando o que você fez? E diz que na mesma hora ele pegou a lepra que estava com Naamã foi sobre a vida dele. Porque ele teve ganância, ele quis pegar aquilo que não era para ser pego, não era para receber aquilo. Então, entender que aquilo que fazemos, que recebemos de graça e de graça nós damos. É o compartilhar, é agir. É assim que o Espírito se manifesta. Precisamos ter a fé. Foi através da fé que Jesus caminhou sobre o mar, fez tantas coisas, multiplicou pães, peixes, tudo isso através da fé. E não é a fé só para a fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, aquela que traz a salvação, mas aquilo que nós recebemos do Espírito, a fé que recebemos do Espírito, de fazer diferença, de mudar algo, de declarar algo sabendo o que vai acontecer. Às vezes você fala e nem você sabe o que vai acontecer. Depois que você fala assim, meu Deus, o que eu falei? Por que eu fui declarar essas coisas? Eu não sei se isso já aconteceu com você, comigo já aconteceu. Algumas vezes eu já falei algumas coisas e falei assim, por que eu abri minha boca? Por que eu fui falar isso? Só que era do Espírito. Só que você fica com medo, você fala assim, mas agora eu tenho uma responsabilidade. Não tem, a gente não tem responsabilidade sobre nada, porque não é a gente que faz. Se eu conseguisse fazer algo, sim, a responsabilidade era minha, mas não é, é através do Espírito. Assim como os dons de curar. Dons de curar, de chegar e declarar algo, de liberar algo, e declarar, olha, Deus está fazendo algo sobre a tua vida, e da onde vem isso? A gente precisa treinar, por isso que muitas vezes a gente precisa ir colocando em prática, entendendo e avançando cada vez mais, até que você tenha a mesma ousadia. E se você não tiver esse ouvido aguçado, se não tiver com intimidade, estreito relacionamento com o Espírito, você não vai saber quando é dele e quando é você que quer fazer. Eu lembro que uma vez eu estava num evento e o Espírito Santo falou para mim, eu não estava ministrando, eu estava participando ali, e o Espírito Santo falou assim, vai lá e segura a mão daquele homem lá. Pega na mão dele. Como assim, né? E eu falei, não, acho que não é. Não, isso aí é coisa da minha cabeça. Eu já pedi perdão para o Espírito Santo sobre isso. Eu já pedi perdão para ele.
Eu não fiz, eu fiquei sem graça. Eu falei, pois é, mas eu chegar lá e pegar a mão da pessoa e segurar na mão dele, eu não fui fazer. Eu sei que terminou a ministração, essa pessoa falou assim, olha, eu queria compartilhar um testemunho aqui. Eu sou médico, eu tenho uma tendinite muito séria que está me impedindo de trabalhar. É algo muito grave, eu não sei como isso surgiu, tenho buscado os tratamentos, tenho buscado um monte de coisa. E hoje, durante a oração, eu senti um calor na minha mão, eu senti um calor tão forte na minha mão. E eu fui fazer uns movimentos, aqueles momentos que eu não podia fazer. Eu falei, eu sou médico, eu sei o que eu podia fazer e o que eu não podia. E eu não podia fazer esse movimento. E eu sei que eu fui curado hoje aqui. Eu sei que o Espírito Santo me curou nesse lugar, nessa manhã. Eu queria compartilhar isso. Eu falei assim, aquilo na verdade foi para aprender, porque, eu fui lá e peguei na mão dele, daí viu, eu fiz, eu orei, agora eu... Não é por isso. Eu vejo que o Espírito Santo só queria mostrar, você tem que estar atento, e no momento que eu falar, faça o que eu falar, faça essas coisas, por mais sem sentido que algumas vezes possa parecer. E a gente precisa aprender a isso. Existem as manifestações, existe os dons de curar. E nós podemos ter essa ousadia e declarar sem nenhuma responsabilidade. E se não tivesse acontecido nada? Não era responsabilidade minha. Podia ser num outro momento, podia ser depois, mas ter a ousadia de falar e declarar tantas coisas. Devemos estar liberando e anunciando aquilo que é para ser feito. E a gente precisa notar que é uma ordem. Não é facultativo, é uma ordem que nós temos, algo que nós precisamos fazer. Então, crer que Deus pode mudar situações, mudar diagnósticos ou prognósticos que possam haver. Deus pode mudar todas essas coisas. Operação de milagres, tantos milagres. E com Moisés mesmo, o próprio Deus vem e fala para ele, né? Chama ali numa sarça ardente, mostrando tantas coisas. Você vai liberar o povo, você vai tirar o povo da escravidão, você vai fazer sinais, prodígios, algumas coisas vão acontecer, creia nisso. Amados, e quando a gente crê, isso vai acontecer. Pode ser que eu não tenha todas as manifestações, e muitas vezes não tem. Tem uma ou outra, né? Uma vez uma situação, outra vez outra, mas fluir nos dons do Espírito, fluir naquilo que foi dado, no presente que nós temos, porque Ele vai dar para aquilo que for útil, no que for útil. Se não for algo útil, Ele não vai fazer. Eu vou fazer porque se eu fizer, imagina, alguém é curado aqui, o que isso não vai causar de impacto. Não é essa perspectiva. A ótica do Espírito não é assim que age. Ele age, faz e vai fazer do jeito dele. As profecias, né? E não é aqui a profecia como dons do Espírito, né? Como dons do Espírito. Saber que a gente não serve a um Deus mudo. A gente não serve a um Deus mudo. A gente serve a um Deus que fala. Ele fala, Ele vivo, Ele fala pela sua palavra, e Ele manifesta através de sonhos, visões, e a gente pode saber que é Ele fazendo, é Ele declarando, agindo sobre as nossas vidas. Talvez se a gente fosse colocar como ordem de importância, talvez o mais importante, até porque ali em 1 Coríntios 14, Paulo diz assim, 1 Coríntios 14, versículo 1, sigam o caminho do amor, e busquem com dedicação os dons espirituais. Olha o que Paulo está dizendo, sigam o caminho do amor, existe um caminho, esse caminho é do amor, sigam por ali, e busquem com dedicação, dedicados a isso. Principalmente o dom de profecia, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato ninguém o entende. Em espírito fala mistérios, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Mas Paulo está falando assim, é por aí, caminhe por aí, experimentem essas coisas, está tudo pronto, nada te falta.
Você não tem falta de nada, está tudo liberado sobre a sua vida. É só você receber, é só você caminhar. Algumas pessoas dizem assim, não, mas isso foi para aquele tempo, foi para aquela época. Os dons eram, agora não precisa mais, agora não precisa mais disso. Como não? Se tem ali os dons, tem. Então alguns precisam, outros não, porque o conhecimento, a sabedoria, todo mundo ainda continua buscando. Isso as pessoas ainda têm muita sede de conhecimento e sabedoria. E os outros dons, não? Os outros dons não são para nós, são todos. Então, é para nós sim. Alguns falam até que os dons ministeriais já acabaram. Jesus deu uns para apóstolos, profetas, para mestres, para pastores, para evangelistas. Diz assim, não, isso não é para agora. Agora mudou, agora é diferente. Mas o texto diz ali que quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas agora eu vejo de uma forma diferente. Agora eu olho de uma forma... É tempo, amados, de vermos aonde Deus quer nos levar. O propósito de Deus é levarmos à estatura do varão perfeito. Só cessou isso se você já atingiu a estatura do varão perfeito. Só cessou se você ainda tem algo para crescer, se você ainda tem algo para caminhar, é porque é para os nossos dias e nós precisamos conhecer, precisamos aprender. Precisamos. Nós caminhamos e queremos receber. Jesus mesmo ele diz assim, vocês farão coisas maiores do que eu. E eu fico pensando nesse texto. Como que eu vou fazer coisa maior que Jesus? Quando que eu vou poder experimentar isso? Se eu ainda não consigo chegar nem nos pés. Se eu ainda estou tão longe. Eu tenho tantos erros, tantas falhas. Mas assim, você pode fazer isso. Amados, e eu vejo que a forma de alcançarmos isso é quando nós buscamos, com toda a intensidade, com toda a dedicação. Eu quero ter os dons sobre a minha vida, eu quero esse presente que é entregue pelo Espírito Santo, eu quero ele manifestado na minha vida. Nós não devemos ser ignorantes. Ignorante não é só ignorar a existência, é saber que nenhum dos dons nos falta. Nenhum deles faz falta, nenhum deles temos falta. E devemos operar nesses dons, conhecer as manifestações, conhecer como funciona, como os dons operam. A palavra de Deus diz em Joel que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, sobre toda a carne. Nós devemos experimentar do Espírito. Toda a carne vai receber, todos nós podemos receber, está acessível a cada um de nós. Os dons não são oportunidades de você aparecer e brilhar, de você mostrar que tem algo que os outros não têm. Pelo contrário, quando você tem os dons, você está mostrando que é algo que todo mundo pode ter. Você também pode, eu posso e você também pode. Se eu alcancei, você também pode alcançar. É para cada um de nós, é a oportunidade de servir. Oportunidade de servir. Quando eu tenho os dons do Espírito Santo, eu estou pronto a servir. Eu digo assim, Espírito Santo, no que o Senhor precisar. De repente ele olha assim e fala assim, puxa, eu estou precisando de uma situação ali. Quem que está disponível? Tem um ali. Deixa eu usar você. É para isso. É nesses momentos. E quando você diz sim, Deus, eu quero. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Ele vai usar, ele vai fazer de alguma forma tão maravilhosa. E no terreno dos dons, é impossível errar. Não tem como errar. Se for pelo nosso jeito, pelo nosso... vamos fazer... Eu entendo disso. Não, nós vamos errar. Mas se for pelos dons, não tem erro, não tem como errar. Nós precisamos caminhar. Nós precisamos avançar. Algumas vezes o Espírito Santo fala coisas que não é para fazer nem em público. É para fazer reservado, vai lá bem quietinho e sussurre isso. E pronto. Nem sempre é algo espetacular, mas ele usou a tua vida de uma forma tão tremenda. Então não é para aparecer, a manifestação do dom não é para mostrar para ninguém. É para você fazer aquilo que é para ser feito, sabendo que não falta nada, nada. De nada temos falta. Você crê nisso? Que o Espírito Santo ele está sobre a tua vida, ele manifesta os dons na tua vida. Ele vai manifestar uma hora, um dom, outro dom, naquilo que for útil, naquilo que é importante. E quando a igreja inteira entende isso, não vai faltar nada nunca.
porque ora é um que está fazendo, está agindo com esse dom, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dons de curar. Cada um vai agindo e como corpo nós avançamos. É assim que é para ser feito.